Atos dos Apóstolos, capítulo 52. Firme até o fim. Na segunda carta enviada por Pedro, aos que com ele haviam alcançado fé igualmente preciosa, o apóstolo expôs o plano divino para desenvolvimento do caráter cristão. Escreveu: Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor, visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência temperança, e a temperança paciência, e a paciência piedade, e a piedade amor fraternal, e ao amor fraternal caridade. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Pedro, capítulo 1, versos 1 a 8. Essas palavras são plenas de instrução e tratam do que é fundamental. O apóstolo apresenta perante os crentes a escada do progresso cristão, cujos degraus representam cada qual um acréscimo no conhecimento de Deus e em cuja ascensão não deve haver parada. Fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal e caridade são os degraus da escada. Permanecemos salvos ao subir degrau a degrau, passo após passo, para o alto ideal de Cristo para nós. Assim é ele feito para nós sabedoria e justiça e santificação e redenção. Deus tem chamado o seu povo para glória e virtude, e isso deve manifestar-se na vida de todo o que verdadeiramente se associa a ele. Havendo se tornado participantes do dom celestial, devemos prosseguir para a perfeição, guardados da virtude de Deus para a salvação. Para Deus, a glória é conceder a ele sua virtude a seus filhos. Ele deseja ver homens e mulheres alcançarem a mais elevada norma. E quando pela fé se apegarem ao poder de Cristo, quando pleitearem suas infalíveis promessas, considerando-as como suas, quando com sua persistência buscarem o poder do Espírito Santo, que lhes não será negado, então se farão completos nele. Tendo recebido a fé do Evangelho, o trabalho seguinte do crente é acrescentar virtude a seu caráter, e assim purificar o coração e preparar a mente para a recepção do conhecimento de Deus. Esse conhecimento é a base de toda educação e serviço verdadeiros. É a única salvaguarda real contra a tentação, e essa é a única coisa que pode tornar alguém semelhante a Deus no caráter. Mediante o conhecimento de Deus e de seu Filho Jesus Cristo, é dado ao crente tudo o que diz respeito à vida e piedade. Nenhuma boa dádiva é retida daquele que sinceramente deseja obter a justiça de Deus. E a vida eterna é esta, disse Jesus, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João capítulo 17, verso 3. E o profeta Jeremias declarou: Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força. Não se glorie o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Jeremias capítulo 9, versos 23 e 24. Apenas de maneira vaga pode a mente humana compreender a largura e a profundidade e a altura das realizações espirituais de quem alcança esse conhecimento. Ninguém precisa deixar de alcançar em sua esfera a perfeição do caráter cristão. Pelo sacrifício de Cristo, foi tomada a providência para que o crente receba todas as coisas que dizem respeito à vida e piedade. Deus nos convida a alcançarmos a norma da perfeição e põe diante de nós o exemplo do caráter de Cristo.
O Salvador mostrou por meio de sua humanidade consumada por uma vida de constante resistência ao mal, que com a cooperação da divindade podem os seres humanos alcançar nesta vida a perfeição de caráter. Essa é a certeza que Deus nos dá de que também nós podemos alcançar a vitória completa. Perante o crente é apresentada a maravilhosa possibilidade de ser semelhante a Cristo, obediente a todos os princípios da lei. Mas por si mesmo é o homem absolutamente incapaz de alcançar essa condição. A santidade que a palavra de Deus declara deve ele possuir antes que possa ser salvo. É o resultado da operação da divina graça ao submeter-se à disciplina e restritoras influências do Espírito de verdade. A obediência do homem só pode ser aperfeiçoada pelo incenso da justiça de Cristo, o qual enche com a divina fragrância cada ato de obediência. A parte do cristão é perseverar em vencer cada falta. Constantemente deve orar para que o Salvador sare os distúrbios de sua vida enferma pelo pecado. Ele não tem a sabedoria nem a força para vencer. Isso pertence ao Senhor, e Ele as outorga a todos os que, em humildade e contrição, dele buscam auxílio. A obra de transformação da impiedade para a santidade é contínua. Dia a dia, Deus atua para a santificação do ser humano, e o homem deve cooperar com ele, desenvolvendo perseverantes esforços para o cultivo de hábitos corretos. Deve acrescentar graça a graça, e assim, procedendo num plano de adição, Deus atua por ele num plano de multiplicação. Nosso Salvador está sempre pronto a ouvir e responder à oração do coração contrito, e graça e paz são multiplicadas a seus fiéis seguidores. Alegremente lhes concede as bênçãos de que necessitam em sua luta contra os males que os cercam. Aos que querem subir a escada do progresso cristão, mas, ao avançarem, começam a pôr a confiança na capacidade humana e logo perdem de vista Jesus, autor e consumador de sua fé. O resultado é fracasso e perda de tudo que foi ganho. Verdadeiramente lamentável é a condição dos que, perdendo-se no caminho, permitem que o inimigo lhes roube as graças cristãs que lhes tiveram em desenvolvimento no coração e na vida. Aquele em quem não há estas coisas, declara o apóstolo, é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação de seus antigos pecados. 2 Pedro, capítulo 1, verso 9. O apóstolo Pedro tivera longa experiência nas coisas de Deus. Sua fé no poder de Deus para salvar se fortalecera com os anos, até alcançar a prova suficiente de que não há possibilidade de fracasso para aquele que, avançando pela fé, sobe degrau a degrau, sempre para cima e para frente, em direção ao último degrau da escada que alcança os próprios portais do céu. Por muitos anos estivera Pedro insistindo com os crentes sobre a necessidade do crescimento constante na graça e no reconhecimento da verdade e então, sabendo que logo deveria ser levado a sofrer martírio por sua fé, uma vez mais chamou atenção para os preciosos privilégios que estão ao alcance de todo crente. Com ampla certeza de fé, o idoso discípulo exortou os irmãos à firmeza de propósito na vida cristã. Procurai, suplica-lhes, fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro, capítulo 1, versos 10 e 11. Preciosa garantia! Gloriosa é a esperança oferecida ao crente, ao avançar ele pela fé em direção às alturas da perfeição cristã. Pelo que, continuou o apóstolo, não deixarei de exortar-vos, sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais, e estejais confirmados na presente verdade. E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já mo tem revelado. Mas também eu procurarei em toda a ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança destas coisas. 2 Pedro, capítulo 1, versos 12 a 15.
O apóstolo estava bem qualificado para falar dos propósitos de Deus com respeito à raça humana, pois durante o ministério terrestre de Cristo, ele vira e ouvira muito do que pertencia ao reino de Deus. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Recordava ele aos crentes, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu, da parte de Deus Pai, honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. 2 Pedro, capítulo 1, versos 16 a 18. No entanto, por convincente que fosse essa prova da certeza, da esperança dos crentes, havia contudo outra evidência ainda mais convincente no testemunho da profecia, através do qual a fé de todos pode ser confirmada e ancorada com segurança. E temos muito firme a palavra dos profetas, declarou Pedro, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça, e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. 2 Pedro, capítulo 1, versos 19 a 21. Ao mesmo tempo que exaltava a firme palavra dos profetas, como guia seguro em tempos de perigo, o apóstolo solenemente advertia a igreja contra a tocha da falsa profecia, que seria erguida por falsos doutores, os quais introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor. Esses falsos mestres, que apareceriam na igreja e seriam considerados verdadeiros por muitos dos seus irmãos na fé, são comparados pelo apóstolo a fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. 2 Pedro, capítulo 2, verso 17. Tornou-se-lhes o último estado, declarou ele, pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecer o caminho da justiça, do que conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. 2 Pedro, capítulo 2, versos 20 e 21. Olhando através dos séculos para o fim do tempo, Pedro foi inspirado a esboçar as condições que prevaleceriam no mundo antes da segunda vinda de Cristo. Nos últimos dias virão escarnecedores, escreveu, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. 2 Pedro, capítulo 3, versos 3 e 4. Mas quando disserem, a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Capítulo 5, verso 3. Nem todos, porém, seriam enganados pelos ardis do inimigo. Ao aproximar-se o fim de todas as coisas terrestres, haveria fiéis capazes de discernir os sinais dos tempos. Embora um grande número de professos crentes negasse sua fé por suas obras, haveria um remanescente que perseveraria até o fim. Pedro conservou viva em seu coração a esperança da volta de Cristo e assegurou à igreja a certeza do cumprimento da promessa do Salvador. Se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. João 14, verso 3. Aos provados e fiéis, a vinda de Cristo poderia parecer estar sendo demasiado demorada, mas o apóstolo assegurou-lhes: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão,
e os elementos ardendo se fundirão? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano de homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados, e descaiais da vossa firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro, capítulo 3, versos 11 a 18. Na providência de Deus foi permitido a Pedro encerrar seu ministério em Roma, onde sua prisão foi ordenada pelo imperador Nero, aproximadamente ao tempo da última prisão de Paulo. Assim, os dois apóstolos veteranos, que por muitos anos tinham estado separados pela distância em seu trabalho, deviam dar seu último testemunho em favor de Cristo na metrópole do mundo, e sobre seu solo derramar o sangue como a semente de uma vasta colheita de santos e mártires. Desde sua reintegração depois de haver negado a Cristo, Pedro enfrentara firmemente o perigo e mostrara nobre coragem em pregar um Salvador crucificado, ressuscitado e assunto ao céu. Em sua cela, recordava as palavras que Cristo havia falado a seu respeito. Na verdade te digo, quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Mas, quando já fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. João capítulo 21, verso 18. Assim fizera Jesus conhecer ao discípulo a própria maneira de sua morte, e predissera mesmo o estender de suas mãos sobre a cruz. Pedro, como estrangeiro judeu, foi condenado a ser açoitado e crucificado. Na perspectiva dessa terrível morte, o apóstolo lembrou seu grande pecado em haver negado a Jesus na hora de seu julgamento. Não preparado então para reconhecer a cruz, considerava agora uma alegria entregar a vida pelo Evangelho, sentindo tão somente que, para ele que negara seu Senhor, morrer da mesma maneira porque seu mestre morrera, lhe era uma honra demasiado grande. Pedro havia se arrependido sinceramente daquele pecado e tinha sido perdoado por Cristo, o que se revelava pela alta missão a ele dada para alimentar as ovelhas e cordeiros do rebanho. Ele, porém, nunca pôde perdoar a si mesmo. Nem mesmo o pensamento das agonias da última e terrível cena puderam diminuir a amargura de sua tristeza e arrependimento. Como último favor, rogou aos seus algozes que fosse pregado na cruz de cabeça para baixo. O pedido foi atendido, e dessa maneira morreu o grande apóstolo Pedro.